Deserção espiritual. O primeiro versículo do Salmo 130, das profundezas clama a ti, Senhor, retrata vividamente o clamor desesperador de uma alma profundamente abalada pela perda de seu senso da presença de Deus. John Owen confessou a um jovem que estava buscando o seu conselho que durante 20 anos ele havia pregado sobre o mediador entre Deus e o homem sem possuir conhecimento experiencial daquilo que estava pregando. Até, conta ele, eu ter sido levado à boca do túmulo, sob o qual minha alma estava oprimida com terror e escuridão. Esta é a doença da alma conhecida como deserção espiritual, e que é uma cruz que apenas o Filho de Deus conhece. Ela se refere às profundezas nas quais o nosso soberano Deus, às vezes, e segundo sua boa vontade, permite que seu povo caia. Salmo 88. Por mais profundas que essas profundezas possam ser, não são as profundezas do inferno envoltas pelas neblinas da escuridão. Não há nelas nenhuma maldade, condenação ou ira. Por mais que a alma regenerada possa submergir nas profundezas inimagináveis do terror da escuridão, ela sempre encontrará a rocha das eras no fundo. A alma não regenerada também conhece essas profundezas, mas não como os filhos de Deus. Elas não a aproximam de Deus e servem até mesmo para distanciá-la ainda mais dele. Apocalipse 16, verso 9. A pergunta, porém, que surge nas profundezas do coração de cada cristão é: por que eu caí nesse abismo abandonado por Deus? Deus finalmente me rejeitou e virou a face? Existe uma perda aguda do senso do amor de Deus no qual até então a alma se deleitara. Romanos 8, verso 15, 1 Pedro 1, verso 8. Mas você pode ter certeza de que é Deus quem, de seu modo paternal, envia e governa esses abandonos. A causa mais comum para essa aflição da alma surge da existência do poder e dos resquícios enganadores do pecado que reside na pessoa regenerada. O cristão pode e deve ter a segurança de que, uma vez que o Espírito Santo renova a alma na purificação do pecado, ele é uma nova criatura. Mas o mesmo Espírito Santo jamais arranca o princípio e a raiz do pecado em seu coração. Eles permanecerão como praga até o fim. Romanos 7, verso 24. Assistimos em maravilha dolorosa quando o arado do Espírito revira novas áreas de corrupção no coração, revelando mais uma vez as profundezas da corrupção contidas nele. Você que correu para Cristo buscando refúgio, jamais pense que sua guerra acabou. Existem também aquelas irrupções de pecado que aparecem como fruto da presença funesta do pecado, trazendo consigo a consequência triste da perda consciente da comunhão com Deus. Essa pode ser a experiência até mesmo do cristão mais maduro. Salmo 51. Quem pode descrever perfeitamente a profundeza da tristeza causada pela consciência de um afastamento volitivo do Senhor, como Pedro quando saiu e chorou amargamente? Tempos de deserção espiritual acometem também aqueles que são lançados em aflição mental. Muitas almas graciosas têm sido imersas na temida noite da depressão, em que nenhuma luz se mostra em qualquer lugar. Octavius Winslow escreveu: durante muitas noites escuras, sem estrelas, o viajante espiritual atravessa o oceano para o porto que deseja alcançar. E então, pelo fato de mente e corpo estarem tão intimamente entrelaçados, uma doença física debilitante também pode lançar a alma num período intenso de noite. No entanto, se existe um lugar em que a ternura e simpatia de Cristo estão abundantemente presentes, esse lugar é ao lado daquele que está sofrendo tormento mental e intensa aflição física. Isaías 42, verso 3. Com grande paciência e preocupação, ele se aproxima dos seus que foram lançados no escuro abismo da melancolia. Ele lembra que somos apenas poeira e de nenhum coração em todo o universo flui tanta compaixão, ternura e simpatia quanto do coração de Cristo.
Salmo 110, versos 13 e 14. Isaías 50, verso 10, dá este conselho: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Na escuridão, caminhe pela fé, não pela vista.